Eu cheguei naquela tarde com o sol sangrando no horizonte, tingindo de vermelho a terra seca e as tábuas rachadas das construções que mal se sustentavam em pé. A cidade era um esqueleto de promessas quebradas, erguida às pressas pela ferrovia e abandonada pela ganância assim que o ouro secou. Havia poeira em tudo, nos rostos cansados, nas janelas cegas, no ar pesado que cheirava a suor e álcool barato. Eu vinha de 3 dias cavalgando sem rumo, fugindo de um passado que mordia minha nuca como cão raivoso, quando ouvi os gritos vindos da praça central. Era uma mulher sendo arrastada pelos cabelos por um homem de barba suja e chapéu negro, enquanto outros riam e cuspiam no chão. Ela tinha o rosto pintado de sangue seco, o vestido de couro apache rasgado nas costas, e nos olhos havia uma fúria silenciosa que me fez parar no meio da rua. O homem gritava que ela era propriedade dele, que havia pago 3 garrafas de uísque e 2 peles de búfalo por ela 5 anos atrás, e que nenhum selvagem fugia de James Cordell sem pagar com o corpo. A multidão assistia como quem assiste um espetáculo de circo, indiferente ao sangue que escorria do lábio partido dela. Algo dentro de mim, algo que eu achava morto desde a guerra, acordou naquele instante. Desci do cavalo devagar, com a mão perto do revólver, e disse apenas uma frase que cortou o ar como lâmina. Solte ela agora, ou eu faço você engolir esse chapéu com bala e tudo. O silêncio caiu sobre a praça como manto de velório. Cordell me encarou com desprezo, calculando se valia a pena o desafio, mas algo no meu olhar deve ter contado a verdade sobre quantos homens eu já havia enterrado. Ele cuspiu no chão e soltou os cabelos dela, mas antes de virar as costas, rosnou baixo. Você não sabe em que encrenca está se metendo, forasteiro. Ela pertence a alguém muito pior que eu. Peguei a mulher pelo braço com cuidado, como quem segura pássaro ferido, e a levei até minha propriedade nos arredores, uma cabana de madeira que herdei de um tio que nunca conheci, cercada por terra árida e silêncio. Ela não disse uma palavra durante todo o caminho, apenas respirava fundo, como se cada sopro de ar livre fosse uma vitória contra o mundo. Dentro da cabana, acendi o lampião e busquei água limpa e panos. Ela se sentou na cadeira de encosto torto, ainda tensa, os olhos acompanhando cada movimento meu como animal acuado. Não tentei falar, apenas molhei o pano e estendi na direção dela, esperando. Depois de um longo minuto, ela pegou e começou a limpar o próprio rosto, devagar, com uma dignidade que contrastava com a violência que havia sofrido. Preparei um mingau simples de milho e deixei na mesa, junto com uma caneca de café amargo. Ela comeu em silêncio e eu fiquei do outro lado da sala, consertando uma cela velha só para dar a ela o espaço que precisava. Quando terminou, ela falou pela primeira vez, e a voz era rouca, mas firme. Por que você fez isso? Eu não soube responder direito. Disse algo sobre não suportar covardia, sobre ter visto coisas demais na guerra para ignorar sofrimento quando ele aparece na minha frente. Ela assentiu, como se entendesse mais do que minhas palavras diziam. Eu me chamo Nashoba, ela disse. Significa lobo, mas eles me chamavam de Maria, porque índio não pode ter nome de gente. Aquela noite, ela dormiu no meu quarto e eu fiquei na varanda, de rifle no colo, esperando que Cordell e seus capangas aparecessem. Eles não vieram, mas o ar estava carregado de ameaça, como antes de tempestade. Nos dias seguintes, Nashoba começou a se recuperar. As feridas do rosto sararam rápido, mas as outras, as que não se vê, essas sangravam toda a noite, nos pesadelos que a faziam acordar tremendo. Eu aprendi a não perguntar, a respeitar o silêncio dela, como se fosse território sagrado. Ela ajudava nos afazeres da casa sem que eu pedisse. Consertava coisas que eu nem sabia que estavam quebradas. E aos poucos, a cabana foi ganhando uma organização que não tinha antes. Havia algo de cura naquela rotina simples. No café da manhã compartilhado, no trabalho lado a lado, sob o sol escaldante.
Uma tarde, enquanto consertávamos a cerca dos fundos, ela parou de martelar e ficou olhando para o horizonte, onde as montanhas tocavam o céu. Cordell não era meu dono de verdade, ela disse com a voz trêmula. Ele me comprou de outro homem, um homem que eu chamava de marido, mas que me tratava como sombra, como objeto que se usa e descarta. Quando a tribo me expulsou por ter me casado com um branco, ele me vendeu porque eu não dei a ele filho homem, só uma menina que morreu de febre no primeiro inverno. Ele disse que eu era amaldiçoada, que eu trazia azar, e me trocou por munição e cachaça. As palavras saíam devagar, como se cada uma pesasse mais que pedra. Meu nome verdadeiro era Cai, que significa salgueiro. Mas quando me casaram à força, tiraram tudo de mim. Minha tribo, meu nome, minha filha. Sobrou só o que eles queriam que sobrasse. Um corpo para trabalhar e apanhar. Eu parei de pregar a madeira e olhei para ela. Não disse que sentia muito, porque palavras assim não curam ferida tão funda. Apenas assenti e continuei trabalhando. Mas dessa vez, lado a lado de verdade, não mais como estranhos dividindo espaço, mas como duas pessoas carregando peso parecido. Ela viu as cicatrizes nas minhas costas uma vez, quando tirei a camisa para lavar no rio, e não perguntou nada. Mas o olhar dela disse que entendia. Eu havia sido soldado, havia obedecido ordens que me envergonhavam até hoje. Havia perdido amigos e enterrado minha consciência junto com eles. Nos reconhecíamos, ela e eu, como sobreviventes reconhecem uns aos outros na escuridão. A convivência foi se tornando cumplicidade. Plantamos juntos uma horta nos fundos, mesmo sabendo que a terra era ruim e teimosa. Cada muda que brotava era pequena vitória contra o deserto e contra o passado. Eu ensinei a ela como disparar um rifle, e ela me ensinou canções Apache que falavam de liberdade e resistência. Não era amor romântico o que crescia ali. Era algo mais profundo e raro. Era aliança, era respeito mútuo, era a construção silenciosa de um território onde duas almas feridas podiam existir sem medo de julgamento. Mas a paz nunca dura quando se desafia homens acostumados a possuir o mundo. Numa manhã de calor sufocante, eles chegaram. Eram 5 cavaleiros levantando nuvem de poeira. E à frente vinha um homem que eu nunca tinha visto, mas que Nashoba reconheceu imediatamente. O rosto dela se fechou, como porta batida pelo vento. É ele, ela sussurrou. Thomas Rakewood, meu ex-marido. Ele era alto e magro, com olhos claros e frios como gelo de inverno, vestido de preto como pregador falso. Desceu do cavalo devagar, saboreando o momento, e caminhou até a varanda onde eu estava de pé, rifle atravessado no peito. Vim buscar o que é meu, ele disse, com voz calma e perigosa. A Índia que você está escondendo foi minha esposa, e me pertence por lei de Deus e dos homens. Devolva ela agora e eu esqueço essa ofensa. Nashoba saiu de dentro da casa antes que eu pudesse responder. Ela estava diferente, de cabeça erguida, ombros para trás, sem medo nos olhos. Eu não sou sua, Thomas. Nunca fui. Você me comprou, me usou, me vendeu. Mas eu não sou gado. Eu sou Cai, filha de Naiche, neta de guerreiros, e você não tem poder nenhum sobre mim. O silêncio que se seguiu era tão pesado que parecia sólido. Rakewood sorriu, mas era sorriso de cobra. Você pode ter mudado de nome, Índia, mas continua sendo lixo. E lixo volta para o lugar de onde veio. Ele fez menção de subir na varanda, mas eu dei um passo à frente e o cano do rifle encostou no peito dele. Acho que você ouviu a dama, eu disse devagar e claro. Ela não vai com você, e se tentar levá-la à força, vai descobrir que esta terra tem espaço para mais 5 covas rasas. Os capangas de Rakewood colocaram as mãos nas armas, mas ele ergueu a mão, mandando que esperassem. Ele me encarou com ódio puro, mas também com algo parecido com surpresa. Ninguém devia tê-lo desafiado assim antes. Isso não vai ficar assim. Ele cuspiu as palavras. Você vai se arrepender de ter se metido em assunto que não é seu. E viraram os cavalos, indo embora em nuvem de poeira e raiva. Mas eu sabia que aquilo era apenas o começo. Naquela noite, Nashoba, ou melhor, Cai,
Ficou na varanda comigo, olhando as estrelas. Obrigada, ela disse, simples assim. Não por me defender, por me deixar defender a mim mesma. Eu assenti. Sabia o que ela queria dizer. A verdadeira libertação não vem de ser salvo, mas de recuperar a própria voz. Nos dias seguintes, esperamos pela retaliação. Rakewood era homem influente na região, dono de terras e gado, com amigos no xerife e na prefeitura. Mas a vingança veio de forma diferente da que imaginávamos. Ele não voltou com violência, voltou com palavras. Espalhou pela cidade que eu estava abrigando uma fugitiva, uma selvagem perigosa, que eu era simpatizante de índios e inimigo da civilização. As pessoas começaram a me evitar no mercado, a atravessar a rua quando me viam. Alguns cuspiram no chão ao meu lado. Eu não me importava. Já havia sido chamado de coisa pior. Mas Kai se importava, não por ela, mas por mim. Você está perdendo tudo por minha causa, ela disse uma noite. Não, eu respondi. Estou ganhando algo que pensei ter perdido há muito tempo. Dignidade. Foi então que ela tomou uma decisão. Anunciou que ia até a cidade, sozinha, e que iria confrontar Rakewood publicamente. Tentei dissuadi-la, mas ela estava determinada. Ele só tem poder sobre mim se eu continuar fugindo, ela explicou. Preciso mostrar a ele e a todos que eu existo, que tenho nome, que não sou propriedade de ninguém. E foi. Eu a acompanhei à distância, rifle engatilhado, coração batendo como tambor de guerra. A cena que se desenrolou na Praça Central ficou marcada na memória de todos que estavam lá. Kai entrou caminhando firme, com um vestido simples mas limpo, cabelos trançados conforme tradição Apache, e parou bem no meio da praça, onde semanas antes havia sido arrastada. Rakewood estava no salão, e alguém correu para avisá-lo. Ele saiu, rodeado pelos capangas, com ar de quem vai esmagar formiga incômoda. Vim aqui dizer uma coisa, Kai gritou, e a voz ecoou pelas tábuas e pelos corações de quem ouvia. Meu nome é Kai. Não Maria, não propriedade, não coisa. Kai, que significa salgueiro, árvore que se dobra, mas não quebra. Vocês podem me odiar por ser Apache, podem me desprezar por ter sido vendida, mas não podem me apagar. Eu existo, eu respiro, eu tenho direito de viver livre. Rakewood riu, mas a risada soou falsa. Você é nada, uma índia sem tribo, sem família, sem valor. Quem você pensa que é para falar assim? Kai deu um passo à frente, e na voz dela havia algo ancestral, algo que vinha de gerações de resistência. Sou filha de mãe que me ensinou a rezar e de pai que me ensinou a lutar. Sou viúva de uma criança que morreu nos meus braços e que eu nunca esquecerei. Sou sobrevivente de homens como você que acham que podem comprar alma, e sou livre. Pela primeira vez na vida, eu sou livre, e você não pode fazer nada contra isso. O silêncio que caiu foi absoluto. Algumas mulheres na multidão tinham lágrimas nos olhos, outras desviavam o olhar envergonhadas. Rakewood ficou pálido de raiva, mas não conseguia encontrar palavras. Kai virou as costas para ele, o maior desprezo possível, e caminhou de volta na minha direção. Ele não a seguiu, ninguém a seguiu. Naquele momento algo mudou. Não foi revolução, não foi justiça completa, mas foi uma rachadura no muro de indiferença que mantinha aquele sistema de opressão de pé. E rachaduras, por menores que sejam, são o começo do desmoronamento. Voltamos para casa em silêncio, mas era silêncio diferente agora, carregado de alívio e de algo parecido com esperança. Kai plantou um salgueiro naquela semana, bem na frente da cabana, num pedaço de terra que cavamos fundo até encontrar água. Para lembrar, ela disse, que há coisas que não podem ser arrancadas, não importa quanta violência se use. Eu a ajudei a plantar, e enquanto a terra cobria as raízes delicadas, senti que estávamos plantando algo maior que uma árvore. Estávamos plantando a possibilidade de recomeço, a ideia teimosa de que dignidade não se negocia nem se vende. Os meses passaram. Rakewood nunca mais apareceu, mas soubemos que ele deixou a região arruinado não por vingança, mas por dívidas e má reputação. A cidade continuou sendo dura e preconceituosa,
Mas algumas pessoas começaram a cumprimentar Kai na rua, ainda que de longe. Uma mulher, viúva de minerador, veio até nossa cabana pedir ajuda para plantar sua própria horta, dizendo que tinha ouvido falar que nós sabíamos fazer brotar vida em terra morta. Outras vieram depois, trazendo histórias de violência doméstica, de maridos bêbados, de filhos perdidos. Kai ouvia todas com paciência e oferecia o que podia. Às vezes trabalho, às vezes abrigo por uma noite, às vezes apenas presença e escuta. Nosso pequeno pedaço de terra virou refúgio silencioso para mulheres que precisavam de espaço para respirar, para curar, para decidir o próprio destino. Não éramos salvadores, não éramos heróis. Éramos apenas duas pessoas que sabiam o que era estar no fundo do poço e que se recusavam a deixar outros afundarem sozinhos. Kai começou a ensinar as crianças da região a ler, usando a Bíblia e os poucos livros que eu tinha, porque educação era a única arma que não podia ser confiscada. As meninas vinham mais que os meninos, talvez porque viam nela o que podiam se tornar. Fortes, donas de si, inquebráveis. Eu cuidava da terra, da segurança, e às vezes servia de mediador quando algum marido encrenqueiro aparecia atrás da esposa. A maioria recuava quando via o rifle. Os teimosos aprendiam da forma difícil que algumas portas, uma vez fechadas, não se abrem mais. E o salgueiro cresceu, devagar, mas firme, suas raízes se aprofundando, seus galhos se estendendo em direção ao céu, oferecendo sombra e frescor num lugar onde antes só havia sol escaldante e solidão. As pessoas começaram a chamar nossa propriedade de Refúgio do Salgueiro, e o nome pegou, espalhando-se pelas cidades vizinhas, atraindo mais mulheres, mais histórias, mais vida. Um dia, anos depois, Kai me acordou antes do amanhecer e disse que queria subir na colina que ficava atrás da propriedade. Subimos juntos, em silêncio, sob o céu ainda escuro pontilhado de estrelas resistentes. Quando chegamos ao topo, o sol começava a raiar, pintando o horizonte de dourado e rosa. Ela ficou ali, de frente para o leste, e começou a cantar uma canção apache que eu nunca tinha ouvido, triste e bonita ao mesmo tempo, falando de perda e renascimento, de dor que vira força, de raízes que se agarram à terra mesmo quando tudo conspira para arrancá-las. Quando terminou, ela se virou para mim com lágrimas nos olhos, mas sorrindo. Eu era uma mulher morta, ela disse, vendida, espancada, apagada. Mas você me deu algo que ninguém nunca tinha dado, espaço para eu me tornar quem eu sempre deveria ter sido. Não me salvou, me deixou me salvar, e isso faz toda a diferença. Eu não soube o que dizer, apenas abracei ela e ficamos ali, dois sobreviventes assistindo o dia nascer sobre terra que ajudamos a curar. Os anos continuaram passando, eu envelheci, os cabelos embranqueceram, as mãos ficaram trêmulas. Kai também envelheceu, mas de forma diferente, como se cada ano a fortalecesse em vez de enfraquecer. O Refúgio do Salgueiro virou lenda na região, um lugar onde mulheres sabiam que podiam ir quando o mundo se tornava pequeno demais para caber sua dor. Algumas ficavam dias, outras meses, algumas para sempre. Construímos mais cabanas, plantamos mais árvores, criamos uma comunidade pequena, mas sólida, fundamentada não em leis ou contratos, mas em respeito mútuo e na crença teimosa de que todo ser humano merece dignidade. Eu acabei sendo enterrado sob o salgueiro que plantamos juntos, e Kai fez a cerimônia misturando tradições apache com palavras cristãs que aprendi a valorizar não pela religião, mas pela poesia. Ela viveu mais 10 anos depois de mim, e dizem que no fim, cercada pelas mulheres que ajudou e pelas crianças que ensinou, ela sorriu e sussurrou: "Eu fui salgueiro, dobrei, mas nunca quebrei."
E quando o vento passa pelos galhos daquela árvore antiga agora, ele canta uma canção de resistência, lembrando a todos que ouvem que liberdade não é concedida, é conquistada, e que às vezes dar abrigo a um estranho é a coisa mais revolucionária que se pode fazer. Porque reconhecer a humanidade de alguém que o mundo insiste em desumanizar é ato de rebeldia silenciosa, que planta sementes de mudança que brotarão muito depois de estarmos todos sob a terra, alimentando raízes de justiça que crescem devagar, mas que, uma vez estabelecidas, ninguém consegue arrancar.